Seja muito bem-vindo à nossa série Vision, nós já estamos no 17º episódio. Em especial, neste episódio, nós vamos tratar sobre 2 livros que foram escritos por Ellen White. O primeiro deles é o livro Grande Conflito, e o segundo é O Desejado de Todas as Nações. Ted Wilson, presidente atual da igreja, manifestou, neste ano de 2021, o desejo, o projeto de, entre os anos de 2023 e 2024, distribuir ao redor do planeta Terra cerca de 1 bilhão de cópias do livro Grande Conflito. E ao nos depararmos com essa informação, nós podemos perguntar o seguinte: por que o livro O Grande Conflito e não outro? É exatamente o que nós vamos responder neste momento. No estudo de hoje nós vamos explorar o livro Grande Conflito, de Ellen White, e também a sua segunda maior obra, O Desejado de Todas as Nações. Vamos começar então falando sobre o livro Grande Conflito, e nada melhor do que a própria autora nos falar sobre o livro que ela escreveu. Vamos analisar essa declaração de Ellen White então. Ela disse que apreciava muito o livro Grande Conflito, mais do que prata ou ouro, e desejava grandemente que esse livro fosse perante o povo, e que por intermédio da sua leitura desse livro, algumas almas seriam despertadas, encontrariam forças para unir-se de vez com os que guardam os mandamentos de Deus. E ela depois conclui: quando a terra for iluminada com a glória do Senhor, na obra de encerramento, muitas almas tomarão sua posição em relação aos mandamentos de Deus como resultado deste instrumento, ou seja, o livro Grande Conflito. No tempo do fim terá um grande papel. E a linguagem que ela utiliza lá, a obra do anjo que há de iluminar a terra, nos faz rapidamente recordarmos do verso 1 do capítulo 18 de Apocalipse, em que o anjo, ele é chamado por alguns de o quarto anjo, né? Ele vem e ilumina a terra com a sua glória. No tempo do fim, né? Uma linguagem que remete uma linguagem escatológica que remete a um evento na história chamado de chuva serôdia. É o momento em que o povo de Deus vai anunciar ao redor do mundo o alto clamor, uma outra expressão também cunhada por Ellen White. E resta-nos conhecer então esse livro, né? E o seu processo de preparação também, pela sua importância. Tudo começou em Lovett's Grove, em Ohio, um estado dos Estados Unidos da América, um domingo à tarde. Era em meados de março de 1858. A senhora White estava com Tiago White, seu esposo, num funeral, perto de uma escola. E Tiago estava pregando nesse funeral. E ao ser passada a palavra para Ellen, depois de Tiago pregar, ela começou a falar sobre a esperança da ressurreição, porque era coerente, né? Uma pessoa acabava de morrer. Entretanto, subitamente, enquanto ela falava, ela foi tomada em visão. E essa visão que Deus concedeu a ela durou cerca de 2 horas seguidas. Algum tempo depois desse episódio, Ellen White afirmou que a visão ela tinha acontecido no dia 14 de março. Ela descreveu assim: nessa visão, em Lovett's Grove, a maior parte do tema do Grande Conflito, que eu havia visto 10 anos antes, ou seja, 1848, se repetiu. Também foi revelado o meu dever de escrever a respeito desse tema de maneira completa. Então ela havia recebido a incumbência de escrever sobre o assunto que foi revelado para ela em visão. Em conexão com essa instrução de escrever, foi revelado também a ela que ela teria que lutar com o poder das trevas, porque Satanás ia fazer tudo que ele poderia, tudo possível, para colocar obstáculos diante da senhora White para ela não escrever esse livro. No entanto, ela recebeu a promessa, né, de que os anjos de Deus não iriam abandoná-la nesse conflito. Ela deveria colocar a confiança dela em Deus. E logo em seguida, depois de viajar de trem em direção à casa da família Palmer, que ficava numa cidade chamada Jackson, ela foi surpreendida por um ataque de paralisia, que impossibilitou ela de escrever. E ela ficou acamada por um período, e ela estava pensando, durante aqueles momentos, que essa era chegada a sua hora, que ela ia morrer depois desse ataque, né? Mas depois ela ter se recuperado dessa enfermidade, depois de terem orado muito por ela, em orações intercessórias pela sua cura, 3 meses depois ela recebeu uma visão que explicava o que estava acontecendo nesse momento. E ela disse o seguinte: vi, no ataque inesperado em Jackson, que Satanás queria tirar a minha vida, a fim de impedir a obra que eu iria escrever. Mas os anjos de Deus foram enviados em meu favor, para me erguerem acima dos efeitos do ataque de Satanás.
Fantástico, né? E ela relatou posteriormente também que para escrever esse livro, ela escreveu 1 página por dia e tinha que descansar por 3 dias. E também vale nós lembrarmos aqui, além dessa dificuldade dela de escrever, que ela levou cerca de 30 anos para escrever o livro completo, né, como nós conhecemos hoje, desde 1858 até 1888, que foi a data da última publicação desse livro, né, depois de alguns ajustes que foram feitos. Ela recebeu diversas visões durante esse tempo que iam expandindo a compreensão dela do assunto, até chegar na série que nós temos hoje, que é a série Conflito. Então, é interessante nós sabermos que não foi uma escrita formal. Ela começou no primeiro volume escrevendo a introdução e terminou lá no último volume escrevendo a conclusão. Não, foi algo mais dinâmico, foi algo um pouco mais diferente do que isso. E em 1858, quando ela escreveu inicialmente o que foi revelado para ela em visão, a respeito do tema do grande conflito, de 1848 a 1858, Ellen White dedicou só 52 páginas para escrever a respeito da vida de Cristo. Agora nós já passaremos a estudar um pouco sobre o livro Desejado de Todas as Nações. E destas 52, 16 davam um breve relato acerca do seu ministério na Terra. E as outras 36 páginas falavam das fases finais da sua vida. E é interessante notar que entre os anos de 1877 a 1878, ela acrescentou 387 páginas sobre o ministério geral de Jesus e mais de 254 simplesmente a Semana da Paixão de Cristo, que é a sua última semana aqui na Terra antes de morrer na cruz, e a sua obra final. Isso foi feito enquanto ela estava no país da Austrália, esse período. E o processo de composição desses escritos pode chocar alguns que pensam, né, tem uma ideia de que Ellen White tinha muito tempo livre para poder ficar escrevendo, passava o dia inteiro escrevendo, que ela começou a introdução e terminou na conclusão, mas a verdade não foi bem assim. Para falar a verdade, ela tinha assistentes literárias que auxiliavam ela na composição dos seus escritos. E ela descreve da seguinte forma: sinto-me muito grata pela ajuda da irmã Davis, que era uma das mais confiáveis, que ajudava ela, na produção de meus livros. Ela colhe materiais dos meus diários, ou seja, o que ela escrevia diariamente, das cartas que ela enviava às pessoas e também de artigos que a senhora White publicava em revistas da igreja. Ela disse assim, aprecio grandemente seu fiel serviço. Ela está comigo há 25 anos. Esse período longo, né, vai demonstrar confiança, proximidade, né, que Ellen White tinha intimidade com essa pessoa, a Marian Davis. E constantemente ela tem adquirido com o tempo mais habilidade para o trabalho de classificar e agrupar meus escritos. Então essa era a função dela. Ela pegava de várias fontes e agrupava para formar um livro. Foi dessa forma que o Desejado foi escrito. E então nós podemos concluir que a preparação do livro Desejado de Todas as Nações ela ocorreu entre 1892 e 1898, que foi o ano em que ela publicou esse livro no dia 10 de dezembro. Em resumo, nós podemos entender e tirar lições para nós que Deus utilizou essa humilde serva para transmitir riquezas do reino eterno, as revelações que o Senhor Deus concedia a ela. E é nosso dever estudar esses materiais, nos debruçar nesses livros, enquanto nós permitimos que o Senhor Deus ele nos se comunique conosco através desses materiais inspirados. Até a próxima!